Amém. Uma alegria, meus irmãos, uma alegria estarmos na casa do Senhor e termos comunhão uns com os outros. Uma alegria termos os nossos visitantes e que Deus os abençoe. E agora vamos então ouvir a palavra do Senhor. Nosso irmão Dileno já fez a oração. Então abram suas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 4. Livro de Eclesiastes, capítulo 4. Faremos a leitura deste capítulo, é um capítulo curto. E assim daremos sequência na nossa série de mensagens no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 4, a partir do verso 1. Irmãos, encontraram a palavra? Amém? Então, façamos a leitura. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, que não tem filho nem irmã. Contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu se nego a minha alma aos bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com um jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tão poucos que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Até aqui a palavra do Senhor, os irmãos podem tomar assento. Como viver em um mundo com tanta maldade e injustiça? Nós que somos cristãos, nos identificamos com um Deus que é bom, um Deus de bondade, cremos que a redenção já foi consumada na obra de Jesus Cristo, mas vivemos, isso é evidente, vivemos num mundo em que há muita maldade, vivemos num mundo em que o mal está presente, e basta nós ligarmos a TV, colocarmos nos noticiários ou entrarmos na internet que nós começamos a ver isso vem à tona e a nossa alma fica aflita muitas vezes com tanta maldade, tanto a nível coletivo como a nível individual, tanta injustiça. A questão que fica é como que vivemos num mundo assim? Este capítulo que nós lemos aqui de Eclesiastes, capítulo 4, que dá continuidade à nossa série, de alguma maneira começa com uma reflexão sobre a maldade que há no mundo e depois ele vai refletir de que maneira podemos viver de uma maneira sábia no mundo que está nessa condição de tanta injustiça e tanta maldade. Evidentemente que aqui nesse capítulo, Eclesiastes não apresenta uma solução definitiva, ele não apresenta aqui uma análise detalhada e minuciosa
sobre como devemos viver, mas ele nos aponta algumas dicas, digamos assim, preciosas de sabedoria com base na palavra de Deus. De que maneira, portanto, podemos viver? É isso que veremos nesta manhã. Mas, em primeiro lugar, nós temos que, digamos assim, colocarmos os pés no chão. E Eclesiastes ele faz isso com muita maestria e ele tem feito isso ao longo das semanas. Nós já pregamos 4 mensagens no livro de Eclesiastes, né? E nós vimos que muitas vezes os pensamentos, as reflexões do pregador, elas parecem um pouco depressivas ou deprimentes, quando na verdade poderíamos dizer que elas são muito realistas e pé no chão. Elas não ignoram, elas não ignoram a maldade que existe no mundo e que nós vivemos, maldade essa que inclusive muitas vezes afeta o povo de Deus. Ele não ignora isso em nome de um triunfalismo, do tipo, não, aquela positividade superficial, fajuta, né? Não, tudo vai dar certo, bola para frente, né? Se esforça que as coisas vão dar certo. Eclesiastes não tem essa perspectiva superficial. Pelo contrário, ele enxerga o mal que há no mundo e ele relata o mal que há no mundo. E ele, no início do capítulo 4, reflete sobre um dos aspectos da nossa vida que nos afligem, a maldade e a injustiça que existe no mundo presente. É o que ele fala no verso 1. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Presumindo que Eclesiastes remonta a Salomão, Salomão viveu mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, né, e naquela época, portanto, ele via a maldade no poder político, na sociedade, ou seja, tanto coletivamente como individualmente, os mais pobres, os oprimidos, eram oprimidos e não havia ninguém que os consolasse. Isso provavelmente é uma referência ao fato de que aqueles que deveriam proteger ou que deveriam fazer justiça na terra, o rei, os juízes, os anciões, não o faziam. Muitas vezes a justiça era tendenciosa, era parcial. Mas vejam bem, este relato e esta percepção que ele tem não é uma exclusividade do mundo há 3.000 anos atrás, mas pelo contrário, a luta contra a injustiça é uma condição humana. Nosso sistema judicial, com judiciário independente, não é muito mais eficaz do que os sistemas judiciais do passado. Nos enganamos se pensamos que na justiça, né, como nós dizemos, vamos para a justiça, nós vamos conseguir justiça plena. E que os oprimidos conseguem justiça plena e que vivemos numa sociedade plenamente justa. Isso é uma ilusão. Diariamente, e eu trabalho com o direito, trabalho inclusive com o direito público, nós vemos que muitas vezes os oprimidos não têm justiça. Mas mais ainda, quando pensamos no âmbito da política, no âmbito dos governos, o que nós vemos muitas vezes é que trocam os governos, trocam as ideologias, e o que troca é, na verdade, quem está no poder. Trocam, de alguma maneira, as políticas, mas sempre há aqueles que continuam sofrendo, sempre há aqueles que são oprimidos. E, meus irmãos, a injustiça é tão grande porque, vejam só, não é uma coisa que se fala muito na mídia, mas pensem, por exemplo, no tráfico humano. Pensem, por exemplo, em pessoas que sequestram crianças, meninas pequenas, para levá-las para a prostituição, que homens perversos, malditos, ímpios, que não são dignos da vida, vão lá e exploram sexualmente meninas. Isso muitas vezes conta com a ajuda e proteção das autoridades políticas ou policiais que deveriam proteger essas crianças ou mulheres. Esse é apenas um exemplo de como o nosso mundo é podre, é injusto, é perverso. E nós muitas vezes simplesmente vamos adiante e não paramos para pensar nessas coisas, porque senão a gente não conseguiria viver. O nosso coração viveria permanentemente amargurado de ver tanta perversidade, tanta maldade. Quando a gente começa a ver os criminosos, o que eles fazem, a crueldade de um assassino em série, a gente vê aqueles
criminosos irrecuperáveis, fazendo tanta coisa ruim. E a gente pensa assim, como que o coração humano consegue fazer isso? E a gente sabe que por mais que tentemos fazer justiça, muitas vezes a nossa justiça ela é falha. Então, seja a nível individual, seja a nível coletivo, o que Eclesiastes percebeu há milênios atrás continua a afligir o nosso mundo. Vivemos num mundo em que é injusto, que pratica muito injustiça. E veja, Eclesiastes não está dizendo assim, olha, esse mundo é perverso, não vale a pena viver, ainda que, quando nós focamos nessas coisas, às vezes pensamos dessa maneira, e é isso que ele faz aqui. Vemos os versos seguintes. Pelo que tem por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais do que uns e os outros, tem por feliz aquele que não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Quando nós nos fixamos na injustiça e no mal que há no mundo, essa conclusão muitas vezes nos sobrevém. É claro que Eclesiastes aqui ele está usando um pouco, né, do exagero, né, uma figura de linguagem aqui da língua que ele usa, e está falando, evidentemente que ele não está dizendo aqui que todos nós deveríamos nos matar para não vermos mais tanta maldade, não é isso que ele está sugerindo. Mas o que ele está sugerindo é que diante de tanta maldade, nosso coração se desanima, nosso coração se desespera. E de fato, muitas vezes, a gente às vezes perde até a vontade de viver vendo tanta maldade e perversidade no mundo. Mas isso não significa, porque outras partes do livro ele vai falar do valor de desfrutar a vida do mundo criado que Deus nos deu. Isso não significa que a maldade que há no mundo é a palavra final. Nós sabemos disso. Né? E o próprio livro de Eclesiastes vai relatar isso. Mas aqui, quando nós paramos para pensar e ficamos focados nisso, é realmente uma conclusão muito forte. Muitas vezes chegamos a esse tipo de conclusão. O mundo que nós vivemos é mau. E, de certa maneira, a morte é um descanso, especialmente para aqueles que são oprimidos. E quem é torturado numa cadeia, quem está lá na China comunista sendo torturado, porque diverge da ideologia comunista, ou quem está lá num país árabe sendo torturado porque é cristão num país muçulmano, essas pessoas, às vezes, o nível de tortura é tão grande que eles desejam a morte. Às vezes, inclusive, na época do comunismo, na época da União Soviética, era bem comum as pessoas confessarem crimes que não praticaram, porque a tortura psicológica e física era tão grande que para acabar com isso eles desistem, eu vou confessar, e confessa coisas que não fez para se livrar da tortura. E assim, muitas vezes, as pessoas também preferem a morte para parar com esse sofrimento, para dar fim a esse sofrimento. De uma perspectiva, portanto, naturalista, a morte é, no final das contas, um conforto. Mas miseráveis de nós, miseráveis todos nós seríamos se a morte fosse a palavra final e fosse o máximo de conforto que Deus pode nos dar. Eclesiastes, muitas vezes, ele reflete dessa perspectiva naturalista e chega à conclusão que a morte, pelo menos é isso, né? É um descanso. Mas nós sabemos que a morte não é a palavra final de Deus para o seu povo. Sabemos que o ser humano tem eternidade no seu coração, como o próprio Eclesiastes falou, né, em semanas anteriores, quando nós pregamos aqui. E sabemos, portanto, que há uma perspectiva de que um dia se fará justiça após a morte. Mas enquanto isso não ocorre, nós vamos adiante e ganhamos força, força que não está em nós, mas está em Deus. Agora, Eclesiastes, portanto, refletiu sobre tudo isso. E a conclusão é de que, às vezes, alguém que não existiu pode ser mais feliz do que alguém que já existiu diante de tanta maldade. Mas o fato é que nós estamos aqui nesse mundo. E como podemos viver um mundo diante de tanta maldade? As reações podem ser várias. Algumas pessoas simplesmente desistem da vida em sociedade e vão viver isolados, cuidando da sua própria vida. Mais ou menos assim como um ermitão. Outros talvez se jogam em ideologias e coisas do gênero, na ilusão de que talvez vão transformar a sociedade por meio dessas ideologias. No passado isso era muito comum, o século XX foi o século das ideologias. O único problema é que essas ideologias geraram mais opressão, destruição e morte do que o que existia antes dessas ideologias. É o caso do nazismo e comunismo. Né? Nunca se matou tanto em nome do bem comum e de uma sociedade perfeita. Então também isso é vaidade e ilusão. Mas os versos seguintes
nos vão dar talvez algumas perspectivas de sabedoria que nos permitem continuar a nossa vida debaixo do sol até aquele grande dia em que Deus então transformará este céu e esta terra e fará então aquela sociedade perfeita, sem sofrimento, sem injustiça, sem mal, sem perversidade. Enquanto esse dia não chega, nós temos que continuar a viver aqui e viver com sabedoria. E é isso então que nós vamos falar a partir do verso 4, que de alguma maneira Eclesiastes nos fala a partir do verso 4. Mas antes de ir adiante, eu queria apenas fazer uma pequena observação aqui. Já houve, pasmem vocês, isso é pessoas que às vezes usam a Bíblia para os seus pretextos ideológicos. Já houve, infelizmente, pessoas que usaram o verso 3 aqui para justificar aborto. E quem faz isso age como um verdadeiro filho do diabo. Distorce as palavras de Deus para defender aquilo que Deus condena. Vi que tem mais feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, veja só, às vezes é melhor abortar a criança e não permitir que ela veja tanta maldade. Esse pensamento estúpido e idiota, infelizmente teve falsos pastores usando isso aqui para justificar o aborto. Não tem absolutamente nenhum fundamento. A pessoa não tem a mínima noção de que isso aqui se trata de uma linguagem poética que não está defendendo o aborto. Ele está falando hiperbolicamente, apenas ressaltando o fato de que, falando uma verdade óbvia, que quem ainda não veio ao mundo não vê a perversidade. É apenas isso, mas não é uma apologia à morte. Não é uma apologia ao assassinato de crianças no ventre da mãe. O aborto é isso, assassinato. Não é apologia a isso. Portanto, por favor, se vocês verem alguém usando esse versículo para defender o aborto, parem de ouvir essa pessoa não é cristã. Parem. Ele está fazendo o que Satanás fez lá no Jardim do Éden, distorcendo as palavras de Deus para defender uma doutrina diabólica. Isso não é a palavra de Deus. Não, é um mau uso da palavra de Deus. Mas agora vamos, feito esse parêntese, esse pequeno parêntese que me veio à mente aqui enquanto eu expunho o texto bíblico, vamos adiante. De que maneira, portanto, Eclesiastes vai nos dizer que podemos viver aqui? Vejam o que nos diz o verso 4. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. E também isso é vaidade e correr atrás do vento. Aí diz, poxa, Rodrigo, como assim Eclesiastes está dizendo que todo o nosso esforço, tudo que nós fazemos, a arte, o trabalho, a cultura, o desenvolvimento da ciência, tem uma raiz na inveja? Sim, é isso que ele está dizendo. Mas será que ele não está exagerando? Bom, nós estamos aqui num livro em que muitas vezes Eclesiastes parece que ele usa desse recurso retórico do exagero, da hipérbole, e pode até ser possível que ele esteja exagerando, mas, na verdade, o que ele está falando aqui, muito do que ele está falando aqui é verdade, se aplica sim, se não em todas, eu até acho que realmente ele está fazendo uma generalização. Mas, de uma maneira geral, essa generalização se aplica sim à realidade humana. Só que temos que ter um certo cuidado aqui. A palavra inveja, no hebraico, se eu não me engano, ela vem do termo quiná. No hebraico, essa palavra quiná, ela às vezes é traduzida por ciúmes, às vezes ela é traduzida por zelo, e às vezes é traduzida por inveja. E ela também pode estar relacionada com a tendência de ostentação do ser humano. Então ela tem um alcance mais amplo do que simplesmente desejar o mal de alguém porque ele tem algo que eu quero ter, mas não posso ter. Ela vai um pouco além disso, mas também abrange a inveja. Então, temos que ter isso em mente. E a questão é que essa afirmação ela é tão forte que até mesmo os tradutores bíblicos ficam um pouco perplexos, e há algumas versões, vocês aí leram em outras versões, algumas versões que traduzem um pouco diferente. Por exemplo, a Almeida Revista e Corrigida, ela bota assim: também eu vi que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição do espírito. Perceberam a nuance? Ele está dizendo que quando a gente faz algo de bom, o nosso próximo nos inveja. Mas essa tradução, apesar de algumas versões bíblicas traduzirem assim, eu acho que não é a mais adequada. A NVI em espanhol, ela também traduz dessa maneira.
O êxito de la vida despiertam envidias, no espanhol. Ou seja, o êxito desperta inveja. Mas me parece que essa tradução ela quer atenuar um pouco o sentido do texto, que é um sentido muito forte. E, na verdade, portanto, talvez uma boa tradução, que já é uma explicação, mas que captou bem o texto, é dada pela nova tradução linguagem de hoje. Né? E também, de certa maneira, a NVI também dá uma tradução semelhante, que diz assim: descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. O ser humano é naturalmente competitivo e nós vemos isso muito claramente nos esportes e mais ainda nas empresas. Como é deprimente às vezes o ambiente de trabalho nas grandes empresas, nas grandes corporações. Um querendo puxar o tapete do outro, um querendo o mal do outro para se promover. Colegas de trabalho são muitas vezes víboras que estão ali simplesmente para puxar o teu tapete para que eles possam ascender e tu não ascender. Né? É aquela competição, competitividade. Eclesiastes já há 3.000 anos atrás percebia que a competitividade, a inveja, a cobiça é que motivam muitas vezes as obras e realizações humanas. Em outras palavras, mesmo coisas boas que nós criamos, muitas vezes são criadas com motivos errados. Rodrigo, está exagerando? Querem ver alguns exemplos concretos? Eu vou dar alguns exemplos concretos aqui. Quando eu estava na faculdade, por exemplo, né? Eu quero ir bem, mas o que é ir bem, tirar uma nota boa? O que nós fazíamos? Comparávamos as notas com o nosso colega. Se os colegas que mais estudavam tiravam 7, então tirar 7 é ir bem. Agora, se os colegas que mais estudavam tiravam 10, então tirar 10 é ir bem. Se os colegas que eram meio ruinzinhos tiravam 7, então tirar 7 é ir mal. Ou seja, eu e meus colegas estudávamos sempre nos comparando com os outros. O padrão de certo ou errado é saber se todo mundo está indo bem, então eu tenho que ir bem. Se todo mundo está indo mal, então não é tão problemático eu ir mal. Ou seja, nós nos pautamos pelo que os outros fazem, ninguém quer ficar para trás. Aliás, um parêntese, é por isso que é bom procurar boas universidades ou universidades em que o nível dos teus colegas é muito alto, porque tu vai sempre se pautar pelos teus colegas. Se os teus colegas são todos uns bagres que não gostam de estudar, tu vai ir bem, vai ser melhor que eles e vai achar que está indo bem, quando na verdade não está. Há uma tendência, portanto, no ser humano de ficar se comparando com os outros e se pautando pelos outros para saber se está indo bem ou mal. Da mesma forma, peguem um outro exemplo aqui. O cara ali que está... o influencer ali que fica batendo em todo mundo, ele está defendendo a ortodoxia, a doutrina correta da igreja e tal. Muitas vezes o que ele está querendo é simplesmente se promover às custas da desgraça alheia. E aí ele usa a ortodoxia, faz uma exposição muito bela da fé e do evangelho, mas na verdade ele quer ganhar mais likes. Ele quer se tornar mais conhecido, ele quer se tornar mais popular e às vezes até ele produz um conteúdo bom, mas o seu objetivo é se tornar famoso e ser melhor do que os outros. Pense até mesmo nas ideologias. O que é o socialismo, senão a idealização da inveja como fator de transformação social? Você é pobre por culpa dos outros. Os que têm, os burgueses, os americanos, os capitalistas, sejam lá quem for, eles são maus e tu é pobre por causa disso. Então nós temos que tirar deles para que você tenha uma vida melhor. Estou fazendo aqui uma caricatura, mas isso resume basicamente muitas vezes. As massas são manipuladas pelo ódio de classes. Os líderes políticos, eles insuflam as massas com ódio. Tu tem que odiar quem tem mais. É somente assim, e Marx sabia muito bem disso, somente assim que a revolução vai acontecer. Tem que explorar as contradições da sociedade, um termo técnico que se usa. Mas e o que é o capitalismo também, se não o estímulo para que nós consumamos, gastemos e ostentemos? Eu tenho, você não tem. Perspectiva do Kiko, né? Eu tenho aqui a minha bola, o Chaves não tem. Eu sou melhor porque eu adquiri mais bens. O capitalismo se sustenta também
na perspectiva da inveja. O socialismo usa a inveja. E às vezes tem teologias que vão para o lado do socialismo e que transformam a inveja em fator de salvação. E há teologias que vão para o lado do capitalismo e transformam a ostentação e a prosperidade em fator de salvação. Então, vejam como isso está disseminado na realidade humana. Nós fazemos as coisas, nós nos levantamos todas as manhãs porque queremos ser melhores do que os outros, ou porque queremos mostrar para os outros que somos melhores, ou porque queremos algo que o nosso vizinho tem. Ah, não, pastor, mas só o que eu quero é ter o suficiente para comer bem e tirar minhas férias. E por que você quer tirar férias nas praias? Há menos de 100 anos atrás, ninguém pensava em tirar férias nas praias, as pessoas tinham prazer e alegria em outras coisas. Então, por que agora nós idealizamos ir para a praia? Porque a sociedade idealiza isso e nós vamos junto nessa onda. No futuro, talvez o entretenimento seja outro e nós vamos querer esse entretenimento. No fundo, nós somos, nos nossos desejos, vamos nos condicionando, vamos nos comparando com os outros e entramos nisso. Eclesiastes percebe com muita sabedoria que a vida humana, no fundo, ela é contaminada por esses desejos. Às vezes, pode ser que simplesmente um zelo pelo bem esteja motivando nossas ações, ok? Isso é ótimo. Mas muitas vezes isso se mistura com a inveja, com o orgulho. É a nossa condição. E aí, diante disso e diante da inveja, o que nós fazemos? Qual é a nossa opção? A opção 1 é agir como o preguiçoso. Verso 5. O tolo cruza os braços e come da própria carne. Se a vida é isso, se é tudo uma ostentação, as pessoas me invejam, eu invejo elas, né? Para que eu vou me preocupar? Eu não vou nem trabalhar, eu vou viver aqui minha vida, né? E o que vier de bom me vem, e comer a própria carne pode até significar explorar a sua família, ou seja, os outros que me sustentem, minha família que me sustente, né? Eu não quero me preocupar com a vida. Né? Essa é a perspectiva, né, do tolo e do preguiçoso. Não, tudo isso é vaidade, tudo isso o ser humano é mau mesmo, então vou deixar de lutar para ter uma vida digna aqui neste mundo. E tem a outra perspectiva que é o exato oposto. Verso 6. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Um ditado que explora essa perspectiva de que adianta tu querer, aquele velho ditado, né? Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Né? O que adianta tu se esforçar, trabalhar arduamente para ter as 2 mãos cheias, para prosperar, se tu não tem descanso, se tu não tem paz? É melhor, portanto, ter um pouco com descanso. É melhor que tu trabalhe, conquiste alguma coisa e desfrute da vida do que passar a vida inteira se afligindo por causa da vaidade e por causa da necessidade de mostrar para os outros o quão próspero você é. Portanto, a perspectiva bíblica de Eclesiastes para vivermos num mundo em que a inveja e a injustiça predominam é que nós temos uma vida sábia em que estejamos longe do desleixo, mas que também estejamos longe do workaholic, né? O cara que vive para o trabalho, que vive para ser popular, que vive para ostentar, que vive pautado pelo que o mundo diz que ele tem que fazer, que ele tem que ser, que ele tem que conquistar. Essa é a primeira, a primeira pílula de sabedoria que Eclesiastes nos dá hoje. Fugir, portanto, dessas perspectivas que o mundo nos oferece. Fugir tanto da perspectiva do desleixo, como da perspectiva de viver para ostentar, viver para o trabalho, viver para conquistar coisas e ser pautado por isso. E aí, meus irmãos, nós podemos conectar isso com o ensino bíblico do Novo Testamento. Vamos lá para... O próprio Jesus já dizia que o amor ao dinheiro pode ser perigoso. E também nós vemos o próprio apóstolo João nos falando muitas vezes de que o amor ao mundo, e quando João nos fala, 1 João capítulo 2, versículos 15 e 17, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu não sei se os estudiosos concordariam comigo, mas para mim aqui
João está fazendo uma clara alusão à mensagem geral e à perspectiva de Eclesiastes. O mundo passa, a vaidade do mundo, toda ela passa. E quando ele fala aqui da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, ele está especificando o que Eclesiastes falava aqui a respeito da inveja. Aquilo que a nossa carne deseja, aquilo que os nossos olhos veem e cobiçam e querem. E a soberba da vida, que é nada mais do que a ostentação daquilo que eu conquistei, daquilo que eu sou. Ah, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero ostentar, isso é a soberba da vida. E João está dizendo, olha, não se deixem levar por esse modo de vida. Fujam disso, porque isso passa. Assim como todos esses estilos de vida passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João, então, além de evocar Eclesiastes, ele o complementa. Fazer a vontade de Deus nos dá, portanto, algo que nos faz permanecer por toda a eternidade e não passar junto com toda essa perspectiva vã do mundo que nós vivemos. E assim, meus irmãos, são tantas áreas da vida, eu poderia ilustrar, o tempo aqui não nos permite dar outras ilustrações, mas pensem assim, é tanta coisa. A gente quer ostentar com as nossas roupas, ou queremos as melhores roupas, queremos o melhor carro, queremos a melhor casa, queremos a melhor férias, né? O que é também algo que aflige muito as mulheres, a inconformidade com o seu corpo, a necessidade de estar sempre inventando procedimentos estéticos novos e novos e novos e novos e novos. Quer dizer, o que falta para a humanidade e muitas vezes para nós também, falta o contentamento, que é uma disciplina bíblica e que é o que de alguma maneira Eclesiastes está nos ensinando aqui. E que depois o apóstolo Paulo vai nos falar com todas as letras na primeira carta aos Timóteo, a partir do capítulo 6, verso 6. Ele diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Ora, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E aí o verso conhecido. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É dura essa mensagem. E veja que Paulo não está dizendo que não devemos trabalhar e ele nem está dizendo que desfrutar do mundo ou que ter riquezas é algo ruim por si só. Isso iria contradizer a própria mensagem de Eclesiastes, que diz que nada há melhor para o homem que gozar e desfrutar do fruto do seu trabalho. Mas a questão é que se nós não temos contentamento, se nós não conseguimos dar graças a Deus pelo alimento que Ele nos dá, se nós não conseguimos ter um coração grato pela condição que estamos vivenciando hoje, nós precisamos deixar que a palavra de Deus transforme o nosso ser. Nós temos que procurar desenvolver a disciplina do contentamento. A chave para vivermos de uma maneira piedosa num mundo mau e injusto, enquanto Cristo não volta, é desenvolvermos o contentamento. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Portanto, contentamento é uma das chaves. Mas aí vem uma outra perspectiva, um outro ponto importante. Eclesiastes nos diz, fujam da avareza, fujam dessa busca desenfreada. Mas também a outra perspectiva é, não se isolem. Não vivam como ermitões. Vivam em comunidade. Tenham amigos, tenham amizades. E aqui, na nossa perspectiva, especialmente, desenvolvam amizades cristãs. O que nos diz, a partir do verso 7? Considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém que não tem filho nem irmã. Contudo, não cessa de trabalhar. Os seus olhos não se fartam de riquezas e não diz, para que trabalho eu se nego a minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Algumas pessoas, talvez para fugirem da maldade e da injustiça, elas pensam, não, vou focar no meu trabalho e vou viver para isso. E elas ficam isoladas,
não desenvolvem sequer uma família e vivem para si. E aí Eclesiastes diz, olha só que vaidade isso, né? Ele trabalha, acumula, e está sempre com a pressão do trabalho, mas ele nem sequer desfruta do fruto do seu trabalho e nem sequer tem alguém para deixar o fruto do seu trabalho. Não tem família, não tem nem sequer uma irmã. As mulheres eram mais desamparadas no mundo antigo, então às vezes as irmãs dependiam dos irmãos. Mas nem sequer isso ele tem, e ele está lá, acumulando, trabalhando duro, se esforçando, se deixando de aproveitar a vida, e ele nunca para se perguntar, por que eu estou trabalhando tanto? Sozinho? Vivendo sozinho? Trabalhando para quê? Por qual motivo? Ele tenta fugir da maldade que há debaixo do sol no trabalho, mas ele não se pergunta do fato de que o quanto esse trabalho também faz ele sofrer e de quanto esse trabalho também é vão. E os frutos do seu trabalho estão sendo vãos porque ele sequer desfruta disso. Então, viver sozinho não é a solução. Viver para si, acumular coisas para si, não é a solução. A solução é apresentada, uma perspectiva melhor, um caminho melhor é apresentado a partir do verso 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas um só, como se aquecerá? Se alguém quiser prevalecer contra um, dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. São vários provérbios aqui que nos mostram da importância da vida em comunidade, das amizades, dos relacionamentos, e de não ter uma vida isolada, sozinho. E vejam, melhor dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Às vezes, nos casamentos, né, os dois precisam trabalhar e às vezes conseguem ter uma condição melhor assim. Mas mesmo que a mulher não trabalhe fora, pense no fato que a mulher que trabalhe fora faça com que se poupe uma fortuna em creches, em babás, em alimentação fora de casa. Quer dizer, sempre, trabalhando fora de casa ou não, os dois colaboram juntos para que tenha uma casa e uma família melhor e mais próspera. Os dois estão trabalhando ali em casa, porque cuidar dos filhos, cuidar da casa é um ministério, é uma vocação. E não é simplesmente que ficar chamando alguém para ficar fazendo o serviço doméstico, o cozinhar, o limpar, o cuidar das crianças, educar a criança. Não é somente que isso custa dinheiro, mas é que isso tem um valor, porque poder cuidar e educar os filhos e não terceirizar isso é algo importante. E sozinho nós não conseguimos fazer isso. As mães solteiras sofrem muito mais, inclusive, muitas vezes. Precisam da ajuda de alguém e às vezes contam com essa ajuda dos pais, dos amigos, porque justamente sozinho tudo fica mais difícil. E assim, as próprias figuras de linguagem, se alguém quiser prevalecer contra um, dois lhe resistirão. Até no mundo antigo, a ideia de ter vários filhos, um dos motivos era esse. Era uma forma de defender a família, de defender o patrimônio. Quem é que vai se meter com uma família que tem 3, 4, 5 filhos homens? Num mundo em que não havia polícia, que não havia um sistema judiciário, uma organização social como a nossa, em que, portanto, estar armado e ter mais pessoas, ter mais braços fortes para se defender era fundamental. Evidentemente, quanto mais pessoas, maior a resistência, maior a segurança. Então, a vida em comunidade, aqui ele fala também do se aquecer, né? Também os dois dormirem juntos se aquecerão. Aqui pode estar pensando na perspectiva do casamento, de como o casamento é bom e tem o seu valor, o que não significa também que as pessoas são obrigadas a se casar, a Bíblia não defende isso, longe disso, a gente vê isso muito claramente no Novo Testamento, mas de qualquer forma ele apresenta também as vantagens práticas do casamento ou de ter alguém convivendo conosco. E, portanto, em meio a tudo isso, né, a resistência, a ajuda, né, o crescer juntos, o se proteger juntos, o compartilhar a vida, aponta também para o valor da amizade. E aqui pensemos, meus irmãos, muitas vezes nos falta a amizade cristã. Às vezes estamos na igreja, às vezes frequentamos, oramos, praticamos a nossa piedade individual, que também é importante, mas não temos como compartilhar a nossa vida, nossas angústias, aquilo que estamos passando ou sofrendo com ninguém. E se nós tivéssemos amigos cristãos,
que nos compartilham sua vida conosco, a nossa caminhada ia se tornar muito melhor, muito mais fácil. Suportar as injustiças desse mundo, o mal desse mundo, o sofrimento desse mundo, se tornaria muito melhor. Vejam que o próprio Jesus não se isolou. Jesus não é assim que desceu do céu prontinho, já foi para a cruz, salvou, agora eu volto. Não. Ele se encarnou, ele viveu em comunidade, ele tinha uma família que ele valorizava, ele tinha discípulos com o qual ele compartilhou a sua vida, e esses discípulos também tinham outros discípulos e um grupo maior com quem eles compartilhavam a sua vida. O próprio Filho de Deus não viveu isolado como um ermitão. Tudo bem, ele não casou, mas ele vivia sempre em comunidade, ele tinha amizades profundas. Nos momentos mais difíceis, esses amigos estiveram lá. É claro que eles falharam ali em um determinado momento, né? Nós conhecemos a história, mas logo em seguida eles estavam lá de volta, de novo. Então, a vida em comunhão, a vida em coletividade, se o próprio Filho de Deus não abriu mão disso, quem somos nós para abrirmos mão disso? A vida no mundo debaixo do sol se torna melhor e mais fácil quando temos amizades, especialmente amizades cristãs com quem podemos compartilhar nossas angústias, dificuldades, tentações e sofrimentos dessa vida. Mas, por fim, é importante entender, e aqui nós vamos nos caminhando para o final, é importante entender que os relacionamentos e as amizades têm que ser autênticos, e isso é diferente de popularidade. Isso é diferente de conhecer pessoas. Por quê? Porque a popularidade também é vã e passageira. E é isso que, de alguma maneira, está muito bem ilustrado a partir do verso 13. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que já não se deixa admoestar. Ainda que ele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Eu vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará no lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isso é vaidade e correr atrás do vento. O que nós vemos aqui? A tradução dessas frases é um pouco difícil. Também algumas versões vão traduzir um pouco diferente. Mas a ideia geral é o seguinte: tem um rei tolo, velho, que governa, mas ele já se tornou insensato, né? Ele não se deixa aconselhar, ele é arrogante. Talvez ele esteja, inclusive, isolado, né? Novamente o problema de viver isolado. Né? E ele é o rei. E tem um jovem que tem uma origem humilde. E ele vai suceder esse rei. E vejam só que a vida dele é bonita e o torna ele popular. Ele era pobre, ele até teve um tempo preso, ele saiu da prisão, mas ele ascendeu socialmente, assumiu o trono, se tornou rei. Essas histórias, os americanos adoram isso. Os americanos adoram isso, aqueles filmezinhos, sempre com aquele mesmo script, né? O cara que estava lá, o cara lá no colégio, que era o nerd, que todo mundo humilhava, depois ele se tornou o líder, o cara popular, o cara vencedor. O cara que era pobre, que estava com a vida destruída, depois ele deu a volta por cima e venceu e se tornou um vitorioso, ou próspero, ou conhecido. E aquele cara que veio do nada se tornou o grande líder político, né? Nós gostamos dessas histórias, as pessoas que saem lá de baixo, que se tornam populares e se tornam líderes. Mas, mesmo essas pessoas que desfrutam de grande popularidade e grande carisma, também, em algum momento, esse carisma e essa popularidade vai passar. E aqueles que os admiravam e adoravam vão começar a criticá-lo. Porque tudo é vaidade, inclusive o poder político e a popularidade. Isso também passa. E é isso que acontece com os líderes políticos. Pense até numa ilustração, né? Anos que nós tivemos aqui de governo do PT, altamente popular. Mas e olha depois como eles foram tirados do poder. O povo estava indignado. Vocês acham que o impeachment ia acontecer se o povo não tivesse indignado? É claro que não. A impopularidade do governo. Quer dizer, mas e afinal de contas, e as conquistas do passado? O governo não era popular no passado porque ele se tornou impopular, porque a popularidade passa. E isso vai acontecer com todos os governos. Por isso que se um governo se perpetua no poder, vai chegar um momento que vão chutar ele do poder. Não importa qual a ideologia que ele tenha. A popularidade passa e, portanto, aqui a ilustração é com um rei. Mesmo aquele jovem com um perfil, com uma história bonita, que ascendeu ao trono, ele futuramente será questionado.
E também isso é vaidade correr atrás do vento. Portanto, a nossa vida não pode ser pautada por relacionamentos superficiais e por relacionamentos que buscam a popularidade. E vejam como isso também é muito bem ilustrado no próprio Jesus Cristo. O povo que uma semana antes dizia: bendito aquele que vem em nome do Senhor, né, o domingo de Ramos, né, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e o povo, né, adorando, se alegrando, uma semana depois, crucifica, crucifica. O que mudou em tão pouco tempo assim? A verdade é que a massa é volúvel, a popularidade é algo volúvel, é algo profundamente passageiro. Não é assim também no futebol? Os heróis, o herói foi um campeão da América, não sei o quê. No ano seguinte ele começa a jogar mal, mercenário, sem vergonha, malandro. O povo que estava lá elogiando está agora querendo quase apedrejar. É assim, a popularidade é passageira porque ela é superficial. Ela é superficial. E as pessoas se iludem. Né? Eu tenho 2.000 amigos. Né? Eu sou muito conhecido, sou muito popular. Mas e na tua dificuldade? Quem é que vai estar contigo? Quando estiver lá, talvez num leito de hospital, no leito de morte, quem é que vai te apoiar? Então, se nós não desenvolvermos relacionamentos superficiais, pautarmos a nossa vida pela popularidade, logo, logo nós vamos ver os frutos amargos disso tudo. E assim, portanto, meus irmãos, consideremos o próprio Jesus como modelo. Porque Jesus também sofreu os efeitos. Vejam, Jesus não buscava essa popularidade. Nós vemos no ministério dele ele fugindo de tudo isso. Ele não queria esse populismo falso, esse populismo fácil. Faço algumas coisas, o povo me adora, me proclama rei. Ele foge disso. E quando isso começa a acontecer, quando ele vai a Jerusalém, depois há uma reversão e ele é crucificado. Mas naquele momento mesmo em que ele é crucificado, em que ele parece ser derrotado, ele está sendo coroado e entronizado como rei. O rei crucificado, o rei humilhado, na verdade está derrotando o mal e derrotando Satanás. E ao derrotar a morte, ele também constitui um povo para si, e um povo que, portanto, não vai viver com esses padrões de vida que o mundo tem, com esses padrões de popularidade, com esses padrões de amizade, com esses padrões de inveja, de objetivos de vida. Este povo agora tem um novo propósito, que é viver para aquele que morreu e ressuscitou. Este povo, portanto, tem propósitos relacionados ao reino de Deus, ao reino dos céus. Nós agora não estamos meramente ansiando coisas transitórias e não estamos aqui focados no nosso eu, no nosso ego gigantesco que todos nós temos. Mas agora nós estamos em busca de algo maior, de um caminho melhor. Essa é a nossa chamada, essa é a nossa caminhada. Portanto, nessa vida debaixo do sol, eu encerro aqui então, trazendo as 3 aplicações que recapitulam então tudo isso que eu falei. Em primeiro lugar, contentamento. Que nessa vida debaixo do sol, enquanto o reino de Deus não se consuma, que possamos desenvolver o contentamento, possamos aprender a receber o que Deus nos dá com ações de graças. O que não significa viver uma vida de mediocridade e conformismo, não é isso. Mas sim ser grato àquilo que Deus nos dá e não nos deixarmos pautar pelos valores do mundo, pelos anseios do mundo e pelas pautas e políticas que o mundo nos impõe e que nós achamos que temos que seguir e temos que ser iguais. Que possamos não ser assim, que possamos desenvolver o contentamento que somente Deus pode nos dar. Tenha em mente que, antes de tudo, você é um seguidor de Jesus Cristo que abriu mão de tudo pelo seu povo. E de agora em diante nós somos chamados a não vivermos mais para nós, mas para Ele, que morreu e ressuscitou por nós. A segunda aplicação, amizades cristãs. Eu quero aqui enfatizar mais uma vez, e já vou fazer isso e não vou precisar enfatizar isso na hora dos anúncios. Os pequenos grupos são uma tentativa justamente de começarmos a desenvolver mais os nossos relacionamentos para além do culto no fim de semana.
seja ele no sábado, no ensino ou no domingo aqui. Precisamos ter mais contato, precisamos estar mais juntos, precisamos mais compartilhar nossas vidas. É somente assim que nós vamos resistir ao mal, às tentações e ao mundo que muitas vezes quer nos afastar de Deus. Veja, nós somos chamados a desfrutar o mundo que Deus nos dá. Eclesiastes deixa isso claro. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós vamos colocar o mundo como razão da nossa vida e como um ídolo. A comunhão com irmãos, a amizade cristã nos ajuda a nos lembrar dessa realidade, nos ajuda a lembrar, portanto, que as coisas materiais que Deus nos dá não são o propósito último da nossa vida. E nós precisamos, portanto, ter essa convivência. Participem dos pequenos grupos. Eu não vou dizer que o pequeno grupo é a solução de todos os problemas de comunhão. Nós temos ainda uma longa caminhada, temos que aprender, temos que aperfeiçoar. Mas ali nós começamos a nos aproximar um pouco mais e a termos mais abertura. Mas para além dos pequenos grupos, também procure desenvolver e valorizar suas amizades cristãs. Não estou dizendo que vocês não devam ter amigos ou relacionamentos com pessoas não cristãs. Podemos e às vezes somos obrigados a ter isso, até porque também somos uma igreja em missão no mundo. Como que nós vamos evangelizar se não nos relacionamos com ninguém que não conhece a Cristo? Mas, não obstante isso, vocês não podemos negligenciar nossos irmãos em Cristo, nossa família da fé, nossas amizades cristãs. Precisamos desenvolver amizades profundas. Portanto, venha no culto, participe do PG, mas vá além disso. Procure ser uma família com os irmãos em Cristo. Valorize, portanto, e não paute sua vida por relacionamentos superficiais, ou apenas pela busca de popularidade ou se tornar conhecido por uma grande quantidade de pessoas. Não, você não precisa disso. O que você precisa é ter amigos verdadeiros. Amigos que estarão com você ao longo da caminhada. E por fim, terceira e última aplicação. As pessoas e a sociedade, eles são inconstantes. O herói de hoje é o vilão de amanhã, já vimos isso. E não podemos nos deixar levar pelas demandas de popularidade da nossa época, sejam elas sociais, políticas, os relacionamentos, enfim. A nossa busca é por aquilo que é duradouro. E eu gostaria de encerrar essa mensagem, portanto, lembrando do nosso chamado. Somos chamados a servir a Cristo, somos chamados a fazer a sua vontade. E quando cumprimos, quando fazemos a sua vontade e vivemos para Ele, nós estamos produzindo algo que dará frutos para toda a eternidade e que não vai passar como as nossas riquezas, a nossa popularidade, os nossos relacionamentos ou o nosso status social. Isso vai durar para sempre. E assim, eu encerro com as palavras da Bíblia, a Mensagem, que fez uma tradução muito boa daquele texto de João que nós lemos aqui, uma paráfrase, né, muito boa. E ela diz assim: não amem os costumes do mundo, não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo o que acontece no mundo, o desejo de seguir o seu próprio caminho, o desejo de querer tudo para si, ou o desejo de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta o Pai do ser humano. O mundo e os seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Que essa palavra nos conforte e nos fortaleça, portanto, para continuarmos seguindo e fazendo a vontade de Deus num mundo mau, num mundo injusto, e no mundo que aguarda a redenção final. Enquanto esse dia, esse grande dia não chegar, que possamos viver em fidelidade e que os nossos irmãos nos ajudem nessa caminhada. Vamos nos colocar em pé e vamos orar.